Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema muito interessante que é falando sobre a caridade. Qual que é a importância da caridade na sua vida? O que o Espiritismo e os Espíritos Amigos falam sobre a caridade? Então, este é o tema de hoje. Fique conosco até o final aqui. Contamos novamente com a presença da querida Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. E vamos em frente, né? Caridade é um tema importante da gente falar. Exatamente. Pessoal, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender qual que é a opinião, o Espiritismo fala sobre a questão da caridade, que é muito importante para todos nós. Porque fora a caridade, não há salvação. Lara, o que você pode falar sobre a caridade? Bom, esses dias eu vi uma frase do Chico que tá no livro Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, né? Um texto do próprio Chico, A Caridade, em que ele começa dizendo assim: a caridade é o amor divino nas suas mais excelsas manifestações. Eu achei isso tão bonito, porque realmente é, né? Toda vez que a gente. O que é a caridade? Se a gente der um Google aí, olhar num dicionário, a gente vai achar que caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem do outro. E toda vez que a gente se move verdadeiramente com amor, buscando o bem do outro, a gente reflete o amor divino. Né? Então, isso realmente é de uma beleza imensa, porque a caridade ela está nos corações daqueles que se colocam na vida verdadeiramente como discípulos de Jesus. Né? Se a gente não exercer a caridade, ou seja, se a gente não mover a nossa vontade em auxílio ao outro, como é que a gente vai se redimir? Como é que a gente vai corrigir nossos erros? Né? O Chico fala que a caridade é uma virtude sacrossanta. Né? E que ela que vai ser o nosso guia verdadeiro, que vai iluminar a estrada do bem que nós devemos trilhar. Né? Porque existe alguém que agiu com mais caridade do que o Cristo para conosco. Né? Então, a caridade é justamente isso. Se eu não tenho essa capacidade de me mover em auxílio ao outro, né? Ou seja, se eu não pratico bem, o bem sempre é praticado em favor de outra pessoa, né? E se eu não tiver esse conceito na minha mente, eu não vou conseguir caminhar facilmente no mundo, né? Porque a caridade é sinônimo de amor. Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade no entendimento do amor universal. Fora do amor universal, da caridade mesmo, né? Que, gente, a caridade é das maiores virtudes que a gente tem. Então, se a gente não tiver isso dentro de nós, né? Porque os ensinamentos do Cristo são fundamentados no amor, na caridade. Se a gente não tiver isso conosco, nós realmente vamos ter muita dificuldade de caminhar na vida. Porque olha só, como é que a gente pode olhar para alguém em dificuldade e nós termos condição de ajudar e a gente não ajuda? Vira o rosto, olha para o outro lado, porque você não quer ver a dor do outro, você não quer ver a necessidade do outro. E você tem chance de ajudar. Muitas vezes a gente é tão egoísta, né, que a gente não quer. Vem uma criança, por exemplo, te aborda na rua, né? Ô tia, compra uma coisa aí para eu comer que eu tô com fome, e a gente sai para lá, moleque. Quantas vezes
Nós, como humanidade, não agimos desse jeito. Um punhado. Quantas vezes a gente fecha o vidro do carro para a pessoa nem poder chegar e falar nada com você? E aí, você que está aqui conosco agora, porque essa é uma pergunta que eu me faço todas as vezes. Como é que a gente dorme? Como é que a gente se olha no espelho? Se você tinha a oportunidade de ajudar e não ajudou. Ah, mas eu ia ajudar, ele ia comprar droga. E isso é você que decide? Chico Xavier falava uma coisa muito interessante. Faça caridade sem especular o que o outro vai fazer com aquilo que você ajudou. A caridade é um ato seu. A responsabilidade de receber aquilo e fazer o que for feito é da outra pessoa, ela que vai se entender com as leis divinas. Mas se você sentiu no seu coração o ímpeto de ajudar, ajude. Ajude. Ah, eu não vou dar dinheiro. Para numa padaria, compra um lanche. Quantas vezes a gente está no aeroporto, no aeroporto não digo, mas você está ali numa rodoviária, esperando um ônibus, aí vem alguém e fala assim, a senhora pode me dar um dinheirinho para eu tomar um café? Vem cá, meu filho, vamos lá tomar um café. E você não pode pagar o café para a criatura? Então, veja, a caridade é isso, é você se enxergar na dificuldade do outro. Porque quantas vezes nós passamos dificuldade, e não só financeira, gente, porque a caridade não tem a ver só com o financeiro, não, com a ajuda material, não. Caridade é muito maior. Quantas vezes você está aí sozinho, passando um problema tremendo e você só quer alguém para te ouvir? Então, caridade é você escutar o outro. Né? A caridade é muito mais abrangente do que a gente, às vezes, pensa. Então, a gente precisa realmente pensar na caridade de um modo bem maior. Sabe o que é caridade também? É você ter caridade com o seu desafeto, com quem pensa diferente de você, com quem você teve uma rusga, uma briga, e você fazer uma oração por ele. Ah, aquela pessoa ali que eu não gosto foi promovida. Faça uma oração para que ele desempenhe bem o papel dele na empresa. Isso é caridade. Então vamos compreender melhor a caridade, porque a gente sempre pode exercê-la. Ou seja, a gente sempre pode ter uma atitude de amor, de abnegação, de renúncia, né, em favor do outro. Se eu movo a minha vontade em auxílio ao outro, seja com uma simples oração, um simples bom pensamento, eu já estou fazendo a caridade. Muito bem, né? Realmente a gente precisa ter empatia com as pessoas, né? Porque sem empatia a gente não consegue sentir, né? Consegue entender o porquê que as pessoas estão passando, né? Por que que a pessoa está passando naquele momento, né? A empatia nos traz a tentar refletir, meditar e compreender a dor do outro, que pode ser nossa dor, ou que poderia ser nossa dor hoje, ou, quem sabe, futuramente, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe quais condições que a gente estará amanhã, né? Então, a caridade é uma das formas de você expressar o seu amor para o próximo, expressar o seu amor para Deus, que até porque, né, Jesus também fala uma coisa muito interessante, que se você fizer a um desses aí, né, a uma dessas pessoas, é a mim que você está fazendo. Então, se a gente quer realmente ajudar, cooperar, para que o mundo seja melhor, seja um mundo mais pacífico, um mundo mais amoroso, mais harmonioso, depende também de nós. Tudo depende de nós. Né? Da gente começar a nossa parte, fazer essa parte, a parte que nos cabe fazer. Se o outro não está fazendo, é questão do outro se entender consigo mesmo e com Deus. Não é nós que vamos julgar a pessoa que está fazendo aquela parte que lhe cabe fazer, mas nós temos que nos olhar no nosso espelho e ver o que nós estamos fazendo para o outro. E como nós estamos fazendo para o outro. Será que a nossa caridade é uma caridade de coração ou uma caridade só para apresentar aos olhos públicos, né? Vamos supor, estou ali, eu sou uma pessoa famosa, vamos supor, né? Então eu vou fazer caridade, chamando a imprensa, chamando a revista,
Ou é só aquela pessoa que faz a caridade em oculto? Ninguém sabe que sai à noite dando, distribuindo cobertor, distribuindo alimento, ajudando a pessoa, ouvindo a pessoa, conversando com a pessoa, cedo um tempo para entender e tentar prestar um atendimento fraterno de forma mais ampla, né? Para que a pessoa possa ter um alívio, um alento, uma esperança renovada, uma fé reconquistada ou resgatada. Então, a caridade também depende da intenção que nós estamos colocando nela, né? A caridade em si, ela não funciona só a gente fazer caridade. Se eu faço a caridade de qualquer forma, tudo bem, é um benefício que eu estou ajudando a pessoa, mas a caridade seria muito melhor se eu fizesse com bom coração, com bom empenho, com boa intenção, buscando realmente ajudar aquela pessoa de coração, como se fosse eu mesmo que estivesse precisando, né? Então, hoje passei uma situação meio interessante, né? Que eu abri as câmeras do prédio, né? E eu vi duas pessoas tentando entrar, não conseguia entrar, né? Que são arrogantes, né? E eu falei assim, nossa, eu vou descer lá, vou abrir a porta para as pessoas, né? Porque se fosse eu lá fora, eu não gostaria de passar por isso que esse pessoal está passando. Então, eu fui lá abrir uma coisinha tola, né? Fútil, mas o bem, o coração, o amor que surgiu no meu coração em ajudar, em ver, em botar, me colocar naquela situação daquela pessoa, me fez descer lá embaixo e ajudar aquela pessoa. Então, é uma forma que a gente tem que buscar ter essa empatia, como a Lara falou, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte, o Espírito Protetor fala o seguinte, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Caridade é isso, é fazer aos outros que nós gostaríamos que nos fizessem, porque quando a gente ama o outro, a gente está amando, né, como falei nisso, nós estamos amando a Deus. Você quer amar a Deus? Você realmente ama a Deus? Amo. Perfeito. Então você tem que amar o outro também. Porque ele é filho de Deus, ele é criatura de Deus, e Deus faz com que o sol nasça para todos. Que a chuva refresca a todos, os bons e os maus. As pessoas que fazem com boa intenção ou as pessoas que não fazem com boa intenção. Então, a caridade, a gente vai entender que Deus está nas todas as ações que a gente faz, de bom ou de ruim. Nós temos que colocar ali os preceitos, como se estivesse fazendo para Deus, como se estivesse fazendo para Jesus, para um santo de sua devoção, não importa. A gente tem que colocar nossos melhores sentimentos, as melhores emoções. E Emmanuel fala no livro Passos da Vida, pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Então, acabamos de falar que Deus, se a gente quer fazer o bem, se a gente quer buscar Deus, demonstrar nosso amor por Deus, precisamos fazer a caridade. Porque caridade, como disse Kardec, né, no Evangelho do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Inclusive, há um capítulo inteiro falando sobre esse tema, fora da caridade não há salvação. E para encerrar minha primeira passagem aqui, né, eu queria falar do livro da Revista Espírita de junho de 1858, do espírito Vicente de Paulo, fala o seguinte: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arrombos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, se abrirá o caminho da felicidade eterna. Finalizando agora, a caridade é virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existe as outras. Sem a caridade, não há como esperar a melhor sorte. Não há interesse moral. Se não há interesse moral que nos guie, sem a caridade, não há fé. Clara?
Pois é, o Jefferson falou aí, gente, uma coisa interessante, né? E me fez lembrar de uma passagem do livro Falando a Terra, uma mensagem do Fabiano de Cristo. Eu até procurei ela aqui agora no computador, porque o Fabiano de Cristo ele tem uma mensagem que chama Caridade, e é tão bonita, porque ele começa já dizendo assim: sem a caridade, tudo na terra seria o caos do princípio. E isso, gente, é muita coisa. É muita coisa. Porque ele vai explicar nessa mensagem dele que tudo aquilo que enriquece o homem, né? Todos os patrimônios foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso naqueles alicerces mais profundos. E ele vai falar que a caridade divina é tangível em toda parte. E não é? O ar que nós respiramos, a luz do sol que nos aclara os caminhos, né? O alimento que nos dá força, a vestimenta que nos envolve, os nossos afetos, o trabalho que nós temos, que nos aperfeiçoa, a experiência, todas elas que nós passamos, fáceis, difíceis, né, que vão nos aprimorando. E isso tudo é o quê? É concessão divina para nós, porque nós não temos nada, gente. Nada. Tudo é concessão de Deus. Que é maior caridade que essa? Do Criador para com as criaturas, que fornece a cada um a experiência necessária para o seu próprio aprimoramento? Ah, Lara, aí quando a gente fala assim, né, já vem uns atrapalhadinhos, né? Fala assim, bom, então não preciso ajudar o outro, porque ele está passando exatamente pela experiência que ele precisa. Negativo, criatura. Onde anda sua misericórdia? A gente deve minorar a dor do próximo. Esse é o exercício da caridade, né? Se você está vendo um outro com frio e você pode dar um agasalho, por que você não faz? Né? Ah, porque está passando a situação porque Deus quis. Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros, que nós estendamos a nossa mão em direção ao próximo, assim como nós queremos ser ajudados quando nós estamos em dificuldade, né? Então, vale a pena a leitura dessa mensagem, está no livro Falando a Terra, né, do nosso amado Chico Xavier. É uma mensagem, é a mensagem número 2 do livro, Caridade, uma mensagem do Fabiano de Cristo, que é belíssima, belíssima, e ele ainda vai falar uma coisa muito bacana. Ele vai dizer assim: olha, o mundo inteiro é uma instituição de amor divino. Aqui nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. E a caridade é a coluna central que o mantém. Vejam, sem a caridade, sem nós nos movermos em direção ao outro, sem nós olharmos para o outro com carinho, com amor, com gentileza, tudo se esfacela, né? É o que ele vai falar. Ele fala, sem a caridade, porque a caridade exprime paciência, humildade, elevação, né? Sem a caridade, a máquina da vida se paralisaria em todas as peças, né? Então, olha o que ele fala. Sem ela, os santos mofariam no paraíso e os pecadores clamariam desesperados no inferno. Os fortes não se inclinariam para os fracos, nem os fracos vicejariam ao contato dos fortes. Os sábios apodreceriam na estagnação por ausência de exercício, e os ignorantes gemeriam condenados indefinidamente às próprias trevas. Isso aqui, gente, resume o que é a caridade. Sabe por quê? Se não houver o exercício de caridade, aqueles que estão mais evoluídos que nós, por que eles estenderiam a mão para nós? Aí a gente ia ficar nessa mesma condição o tempo inteiro, né? É por isso que ele fala, os santos estariam lá no paraíso, em ostracismo. E a gente, aqui, num planeta em trevas, que um planeta de prova e expiação é um planeta em trevas, então estaríamos aqui gemendo,
né, passando as dores eternamente. É a caridade, que é o amor em movimento, que faz o mundo mover-se para melhor. Sem a caridade, é impossível esse movimento da vida. Impossível. Então, vamos compreender a caridade na sua essência, que é o quê? É você sair de você mesmo em direção ao outro. Seja com qual tipo de auxílio for, material, emocional, um ouvido, uma palavra amiga. É você tolerar as diferenças, isso também é caridade. Aliás, a caridade mais difícil de se praticar, né? Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem belíssima, né? Que é a caridade moral, que é essa de nós nos suportarmos com os nossos defeitos e as nossas diferenças. Então, vejam, compreender o que é realmente caridade, que foge muito do simples auxílio material, e claro que ele é valoroso ao extremo, porque quem passa fome não pode esperar, quem passa frio não pode esperar, quem precisa do remédio não pode esperar. É o auxílio imediato, é aquele que toca mais fundo no nosso coração, é você ver o outro passar necessidade. Mas vamos estender o conceito de caridade, porque ele é muito mais amplo do que a gente pensa que ele é. A caridade realmente é este motorzinho, né, que faz com que a vida percorra o caminho da evolução, né? Sem a caridade, qual que é o contrário da caridade, gente? Egoísmo, né? Egoísmo. Quando a gente cede ao egoísmo, que a gente fica preso só no nosso cantinho, sem nos movermos em auxílio ao outro, o que a água parada faz? O que acontece com a água parada? Apodrece. A água parada fica putrefata, né? O que acontece aí com um livro que está na sua estante que você não lê? Ele vai te trazer algum bem? Não, você só está com ele na estante, você não abriu ele para ler. Com a enxada, que serve ali para arar a terra, enferruja. Então vejam, caridade é o amor em movimento. O amor em movimento. Então, se a gente recebe as bênçãos do nosso Pai o tempo inteiro, porque Ele é a caridade na sua excelsa manifestação, eu também tenho que ser. Porque nós, em algum momento da nossa vida, através das diversas existências que a gente tem e vai se aprimorando, nós vamos refletir o Criador. Então pensa nisso. Interessante, Lara, que você me lembrou, você falando das pessoas que falam, mas então, a pessoa tem que passar por isso, então eu preciso, não posso fazer, não preciso fazer nada. E isso é um equívoco muito grande de nós, né, que a gente tem. Até porque, então, se fosse assim, então, se eu estou subindo uma escada, ou descendo uma escada e bato meu punho, né, no corrimão e machuco, faço um corte, então, ah, a falta de desatenção, ou por ser estabanado, então eu não posso tomar o remédio, ou passar pomada, ou fazer um curativo ali, então. Então, ou seja, eu não posso ter acesso aos medicamentos. Tem que sofrer pela consequência que eu tive? Não. Deus nos dá ferramentas, instrumentos necessários para que nós possamos amenizar nossas dores, para que possamos ter em nosso benefício, né, um conforto físico, material, para que nós possamos suportar cada dificuldade. Então, é muito importante que a gente não tenha, é, não seja, né, ignorante, no sentido de deixar, tá bom, então a pessoa está passando por isso, então eu não vou ajudar. Não, temos que ajudar. Temos que amenizar as dores, dos sofrimentos das pessoas, as aflições. Porque quando a gente ameniza as dores, a gente dá esperança para as pessoas, a gente dá fé, a gente resgata a fé, porque, um exemplo, né? As pessoas que moram na rua, talvez algumas delas estejam sem fé, estejam sem esperança na vida, não tenham confiança mais em Deus.
que nós precisamos fazer pelo bem que a gente faz, a gente está resgatando essa confiança, essa fé e eh, essa esperança deles no futuro. Porque se eles, enquanto eles tiverem uma chama de esperança, a fé deles nunca vai diminuir. Assim é conosco. Quando as coisas tudo está dando ruim para nós, a gente não encontra um foco de luz, alguém que nos ampare, alguma coisa que nos ajude, a gente fica aí sem esperança, sem confiança, sem fé, que as coisas vão melhorar. Então, nós também precisamos entender isso. E o espírito de protetor fala na obra Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos tentar a fé. Já entrando nas minhas considerações finais, né? Isabel de França fala o seguinte, foi na obra Evangelho segundo o Espiritismo: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, que deu ao mundo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolações que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência do que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, o conduzirão ao Senhor Supremo. Bezerra de Menezes, na obra União em Jesus, fala o seguinte: caridade será sempre o traço de união entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o Criador. Temos também aqui no livro Nós, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: caridade também é doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória ao bem. No livro Através do Tempo, de Eurípides Barçanufo, fala o seguinte: toda vez que ouvis a inspiração divina abraçando os sofredores ou amparando os necessitados, ainda mesmo através da mais leve migalha de pão ou de entendimento, é a Jesus que o fazeis. É o que a gente está falando aqui desde o início. E por fim, para encerrar as considerações finais, na Revista Espírita, de julho de 1869, o Espírito Bernard fala o seguinte: 4 palavras devem ser a base da língua espírita. Isso aqui é para nós, espíritas: perdão, amor, solidariedade e caridade. Lara, essas considerações finais? Pois é, gente, olha, Santa Teresa d'Ávila, certa vez, deu uma mensagem através da psicografia de Chico, que ela disse que fora de Deus não há vida e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção. Se a gente não compreender isso, que a caridade é o amor em movimento, e se nós não começarmos a praticar a caridade com toda e qualquer criatura, nosso caminho fica muito complicado. Porque, gente, o bem que a gente deixa de fazer é o mal que a gente já está praticando, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque quem não faz o bem já está fazendo mal por omissão. Eu quero deixar aqui para as nossas reflexões um poema de Alta de Souza, que está no livro Alta de Souza, né? E chama Caridade. E ela vai nos dizer assim: glorificada sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa, e enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la.
Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. É um poema belíssimo da Alta de Souza, né? E ilustra bem esse tema da caridade. Então, gente, vamos dilatar o nosso entendimento, né? Vamos ter realmente mais amor no nosso coração. Não esse amor fingido que a gente está ouvindo aí pelo mundo, mas o amor verdadeiro, aquele amor que enxerga aquela pessoa que você não gosta como um irmão, como um filho de Deus, como você. E essa também é uma forma de caridade. É verdade, né, Lara? Só para encerrar, acho interessante encerrar com uma caridade como Jesus entendia, né? Está lá na questão do livro dos Espíritos, Jesus entendia o seguinte, que a caridade ela tem que ser expressada pela benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. Então é importante a gente ter essas três é, virtudes que nos ajudam, que são o roteiro para a gente poder seguir a caridade, a forma como ela deve ser feita, ser realizada e praticada. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a estar conosco até o final. E convido vocês a ficar, a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você compartilhe. Mas antes disso, a Lara vai deixar um recadinho convidando vocês para o canal dela. É isso aí, gente. A gente tem um canal, nós criamos um canal aí, né, para a gente ter mais uma forma de contato, né? A gente tem os nossos blogs que estão aí embaixo, nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Vai lá no YouTube, dá uma olhadinha lá no nosso canal, Fé para Quê. Tem verso espírita, tem mensagem todo dia às 7 horas da manhã, né? Amanhecendo com Chico. É, tem estudo, em breve aí vai ter mais coisa que a gente acha que vale a pena. Então vai lá. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é inscrito aqui no canal do Jefferson, inscreva-se também, né? Porque a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então É dá uma verdade. espiada lá. Isso aí, pessoal. Obrigado, Lara. Obrigado a todos. Uma boa noite. Bom início de semana. Até mais. Até mais, Jefferson. Boa noite. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.